Glória a Deus. Boa noite, então, a todos os irmãos, aqueles que também vão assistir aqui pelo nosso canal do YouTube. Que você seja ricamente abençoado pela palavra que nós vamos compartilhar e as outras demais palavras que são compartilhadas aqui também através do nosso ministério, do canal do YouTube. Que o Senhor ele possa transformar a sua vida, enriquecer a sua vida com o conhecimento que vem do alto. Que você possa ser cheio de vida. Amém? Que o Senhor coloque no seu coração um amor tão grande, um reconhecimento pela graça que te é dada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que isso possa todos os dias te constranger e te levar a reconhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre vestes, né? Hoje à tarde nós tivemos uma palavra tão bonita, né? Uma palavra tão edificante da nossa irmã Áurea. E foi uma palavra que traz a todos nós para o centro do Evangelho, traz a todos para uma seriedade do Evangelho, daquilo que nós recebemos, que é algo tão rico, nos faz com que a gente tenha um olhar espiritual para aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre vestes, que isso também vai fazer com que a gente veja o que nós recebemos da parte do Senhor. Qual é a oportunidade que nós temos nesse período enquanto estamos vivos nesta terra? Amém? Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor vai falar com você essa noite, algo o Senhor vai despertar no seu coração, para que você tenha um olhar diferente para aquilo que você vai viver daqui para frente. A forma com que você vai olhar o seu modo de caminhar com o Senhor. Amém? Gênesis no capítulo 3, no versículo 21. Eu não vou ler todo, né, o capítulo do 3. Vocês já conhecem o que aconteceu, né? O Senhor, ele preparou um lindo ambiente, um lindo jardim para o homem, deu todo o seu sustento, toda a sua provisão, toda a sua presença para o homem. E o homem, numa decisão talvez equivocada, né? Nós temos certeza que foi uma decisão equivocada. Ele acaba desobedecendo ao Senhor e acaba se alimentando de algo que não era para ele se alimentar. E o homem, ele então, ele cai, ele peca contra o Senhor e ele perde uma série de coisas. E eu quero, analisando esse texto aqui, quero trazer algo ao seu entendimento que muitas vezes nós podemos estar vivendo da mesma forma. E isso eu vejo que acaba sendo um ato de ingratidão com o Senhor. Amém? Gênesis 3, versículo 21, o Senhor diz assim: Para Adão e também para a sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Agora, meditando nessa passagem, nós, claro que sabemos que o porquê que foi necessário de o Senhor fazer vestes de pele. O homem peca, come da árvore qual o Senhor tinha ordenado para que não comesse. E quando o Senhor vem visitar o homem no jardim, como era de costume, como era um padrão do Senhor ter esse relacionamento, o homem então foge de Deus e ele se cobre com folhas de figueira. E quando o Senhor vem procurar o homem estava com medo e disse: Porque eu estavas nu. E o Senhor, vendo isso, que chama a atenção dele, disse: Mas como que você sabe que você está nu? Acaso comeste da árvore que eu te ordenei para que não comeste? Então veja, irmãos, olha só, nós cremos, entendemos que o Senhor, ele fez todos nós aqui perfeitos. Ele fez o homem perfeito. E por que que nós cremos e sabemos que foi assim? Porque nós vamos ver nos capítulos anteriores o Senhor falando que ele ia fazer o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, a partir disso, nós sabemos que o homem era perfeito, porque ele ia refletir o próprio Deus. Agora, quando o homem ele come, se alimenta dessa árvore,
do conhecimento do bem e do mal, o qual o Senhor tinha ordenado para que ele não comesse, veja que essa árvore possibilitou o homem enxergar algo que ele não via antes. Entenda, toda vez que eu dou ouvido, faço algo que o Senhor não mandou, as trevas fazem eu olhar para um modo de vida diferente daquilo que o Senhor deseja para mim. E o mais complicado em relação a isso, e quando eu estava lendo e meditando nisso, o mais complicado nessa situação é que talvez assim, de um modo inconsciente, a gente acaba até sinalizando que Deus está deixando faltar algo para o homem. Porque veja bem, o que que o homem percebeu após comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Que ele estava nu. Ou seja, mas foi assim que Deus criou o homem. E agora o homem está dizendo que está faltando roupa nele? Então quer dizer que Deus fez errado? Então, cada vez que eu me alimento daquilo que não é para eu me alimentar, aquilo que eu dou ouvido para as trevas me conduz a olhar para aquele propósito de Deus para a minha vida, eu vou ter sempre um olhar que está faltando algo. E por isso que lá no Salmo 23 ele diz: O Senhor é o meu pastor e ele não me falta, ou nada me faltará. É o Senhor rebatendo essas trevas. Agora, veja como isso é perigoso, o homem se alimentar daquilo que o Senhor ordenou para que ele não se alimentasse. E automaticamente ele tem falta de algo. Automaticamente. E aí, meditando aqui, bom, ele pegou folhas de figueira. E eu não sei se vocês já pensaram no porquê das folhas, mas as folhas, normalmente, ela vai servir para quê? Ela vai proteger os frutos. Ela protege os frutos, protege do sol, protege das tempestades. Ela vai, quando chove, as folhas elas vão reter o orvalho, a água, para que essa água goteje, né, ao redor da raiz, para que a árvore seja alimentada e o fruto vingue cada vez mais. Então, ao tirar a proteção da árvore, eu estou fazendo com que o fruto fique desprotegido. E o fruto era o alimento para o homem, porque o Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás. Então, veja que, dando ouvidos para essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ele vai prejudicar a árvore que verdadeiramente era para ele se alimentar, se cobrindo com folhas de figueira. Mas se você arrancar uma folha da árvore, você sabe que em breve ela vai secar e não vai prestar para mais nada. Ou seja, aquela solução que o homem arrumou naquele momento era algo temporário. Então, isso também me leva a crer que todas as vezes que eu dou ouvido para as trevas, todas as soluções que as trevas me dá são temporárias, mas que a longo prazo vai me prejudicar naquilo que o Senhor verdadeiramente tem para me dar. Agora, nós precisamos entender também que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava lá e até então o homem não tinha se alimentado. Mas aí veio uma serpente e a serpente conversa com a mulher. Mas eu também não posso culpar a serpente, porque a Bíblia vai falar lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, ela vai estar falando sobre caiu aquela antiga serpente que é chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então veja que até mesmo a serpente estava de trás de uma influência maligna. E essa influência maligna levou ao homem a observar, a se alimentar daquilo que Deus tinha mandado ele não se alimentar. E que levou o homem a pecar contra o Senhor. E que levou o homem a lesar uma árvore que ele poderia comer, para uma solução temporária. Fazendo o homem declarar com as suas atitudes que Deus fez o homem, mas faltando uma peça de roupa. Deus me criou faltando algo. Então,
As trevas, irmãos, elas vai tentar sempre nos enganar. Esse é o trabalho de Satanás. Sempre nos enganar em fazer com que a gente olhe para aquilo que a gente não tem. Isso é maligno, é satânico, porque Deus nos fez perfeitos, tendo tudo nele. Ah, mas eu tenho falta de alguma coisa. Irmãos, é porque nós estamos vivendo na carne. E eu ouvi uma frase essa semana de uma jovem que recebeu um conselho do pai, e o pai dizia assim para ela: Minha filha, alimente o seu espírito, porque a sua carne é insaciável. Então, enquanto você viver na carne, sempre vai lhe faltar algo. E quem vive na carne está em trevas. E realmente, irmãos, a nossa carne, ela é insaciável. Ela sempre vai querer mais. Por quê? Você já parou para perguntar o porquê? Porque vem lá, Deus lá do princípio. Deus lá dá um princípio com uma influência maligna. E isso nós precisamos combater. E agora, olha como nós precisamos atentar para esses textos e ver quem é realmente o nosso Deus. Para ver que Deus ele não faz nada pela metade e nada faltando nada. Lá em Salmos 104, versículo 2, ele diz assim, esse texto está se referindo a Deus. Ele diz assim, ó, ele cobre-se de luz como de uma veste, olha só, estende os céus como uma cortina. Então, o que que ele está dizendo? Que Deus, ele se cobre de luz, como se fosse uma veste. Então, pense você, se o homem está representando a Deus, você acha que o homem não foi feito também coberto de luz? Ah, mas a Bíblia não diz isso, que o homem foi feito coberto de luz. Como é que eu posso saber? Tem um lugar que nos indica que o homem ele era repleto de luz, porque ele tinha a presença do Senhor todos os dias. Lembra quando Moisés subia no monte e quando ele ficava face a face com Deus e ele descia, sua face brilhava? Irmãos, o homem, ele não estava sem roupa. Ele foi feito com vestes de luz do Senhor, porque ele representava o Senhor. O que aconteceu foi que quando o homem desobedece a Deus, ele perde as suas vestes originais, que é a sua luz, a luz que representa o Senhor. Lembra que quando Moisés descia do monte, depois ele cobria seu rosto porque a luz ia se acabando? E assim foi o homem, depois que o homem sai da presença do Senhor, essa luz vai se apagando. E aí o homem chega a um ponto que ele se dá conta: opa, eu estou nu. Como que o homem não viu isso antes? Porque a luz do Senhor não permitia. A luz cobria a sua nudez. Então o Senhor nunca faz nada pela metade. O Senhor fez o homem completo. E aí o homem perde essa luz do Senhor. E aí ele consegue se enxergar. Meu Deus, estou nu. Na verdade, irmão, sabe o que que acontece? Por que que, por que que Adão teve medo? Porque quando Deus vinha no jardim, as vestes eram as mesmas. Era o Deus vestido de luz. Adão e Eva revestidos de luz. Daqui um pouco, Adão olha para si mesmo e diz assim: Meu Deus, eu estou diferente do meu Criador, daquele que eu me represento. Correu se cobrir. Só que pecado não se cobre com folha de figueira. E Adão foi descobrir isso, que pecado é só com derramamento de sangue. E aí, nesse texto que nós lemos, em Gênesis 3:21, que o Senhor cobriu o homem agora com vestes de pele. Como é que você consegue uma pele de um animal? Através de um sacrifício. Então, aquele sacrifício no jardim já estava predizendo o que viria depois. Nós vamos ver na antiga aliança os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e depois com o nosso Senhor Jesus Cristo sendo morto na cruz. Então, quando o Senhor cobre o homem com aquela pele, o Senhor ele traz favor para o corpo do homem, porque o homem igual ainda está morto, está desligado de Deus. Mas o corpo do homem, ele alcançou um favor do Senhor através daquela pele de animal.
Agora, nós olhando isso, a gente fica maravilhado, dizendo assim, como a graça do Senhor é maravilhosa, e realmente é. E nesse caso de Adão, irmãos, eu fico vendo que ele deve ter vivido depois uma vida inteira, é, como se fosse de uma forma assombrosa. Por quê? Porque, irmãos, ao olhar para minha esposa, eu vendo ela coberta com aquela pele de animal, eu ia ter que todos os dias, ao olhar, pensar assim: alguém morreu para cobrir o nosso pecado. Eu ia despertar e olhar para mim mesmo, coberto, olhar para minha esposa e dizer assim: eu troquei a luz pela morte. Alguém morreu por mim. Então, observando tudo isso, nós vemos a perfeição de Deus, daquele que nos gerou e que realmente nada nos falta. E o que tem nos faltado é momentâneo, é porque nós ainda estamos num período vivendo na carne. Mas a Bíblia diz lá em João 4:24 que Deus ele é espírito. O Senhor também fala que para nós buscarmos em primeiro o reino dos céus. O reino dos céus é o reino eterno do Senhor. É a eternidade, são coisas que têm a ver com a eternidade. As, o Senhor, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, mas é nas regiões celestiais. As bênçãos são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E elas se manifestam nesse tempo para um propósito. O que nós temos feito é manifestar essas bênçãos espirituais das regiões celestiais nesse tempo para uma satisfação momentânea. E aí dá um conflito. É o mesmo conflito que deu com Adão. Ele buscando um prazer momentâneo, que era conhecer o bem e o mal, afetou toda a vida dele. Ele saiu da vida para a morte. Agora, olha que tremendo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, ele vai dizer assim: olha o porquê que Satanás ele tenta sempre nos enganar. Ele vai dizer assim, ó: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por que que ele se disfarça de anjo de luz? Porque é isso que o homem tem buscado. E por isso que o Senhor, ele nos diz a verdade. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas Satanás vai tentar nos enganar porque nós estamos tentando restaurar, buscar aquilo que nós perdemos no jardim, as nossas verdadeiras vestes, ao qual nós trocamos por prazeres momentâneos. E, pasmem, nós ainda fazemos isso. Mas a graça do Senhor, pelo Santo Espírito, ele vai nos conduzindo a nos arrepender, a mergulhar mais fundo no Senhor, conhecendo realmente quem Deus é e o que ele já fez por nós. Irmãos, nós só vamos conseguir atravessar esse período que estamos na terra, conhecendo profundamente o Senhor. Quanto mais você conhece o Senhor, muito melhor de se caminhar, muito mais fácil de você cumprir com tudo. Porque quanto mais eu conheço o Senhor, fica muito mais fácil de eu me arrepender. Quanto mais eu conheço o Senhor, fica muito mais fácil de eu perdoar, porque eu sei o tanto que o Senhor me perdoou. Quanto mais profundo eu conheço o Senhor, mais eu abençoo as pessoas e não amaldiçoo, porque eu sei o quanto eu era maldito por causa de mim mesmo, mas o quanto Deus me abençoou pela sua graça. Por isso que não há outro caminho. Você pode sim atravessar essa vida vivendo um evangelho raso e tá tudo bem. Você está salvo pelo Senhor. Mas se você quer ter uma prática, uma vivência mais fácil, que eu digo no sentido de praticar os mandamentos, é só conhecendo mais profundo. Claro que quanto mais profundo, quanto mais você conhece do Senhor, vai vir muitas outras batalhas. E não só batalhas com demônios. Não, a batalha com a sua alma. A sua alma não vai querer abrir mão daquilo que você está conquistando para esse tempo. Só que daí o nosso Senhor, através do seu Santo Espírito, ele vai conscientizar a nossa alma que nós precisamos largar as folhas de figueira para restaurar as nossas vestes de luz.
que duram eternamente e não só momentaneamente, como as folhas, que ao tirar da árvore seca, não é mesmo? Por isso é muito importante continuar conhecendo o Senhor. Olha, o texto que nós mencionamos antes, né? Só ler aqui para vocês, que está lá em Apocalipse 12, no versículo 9, que ele dizia sobre aquela antiga serpente, ó. E o dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então eu fico pensando, irmãos, você vai querer acompanhar essa tropa? Não, claro que não. Nós queremos nos unir com o Senhor, resgatar aquilo que nós perdemos. E hoje nós temos essa possibilidade por meio do nosso Cristo, por meio de um sacrifício, que através do sacrifício de Cristo hoje nós conseguimos nos revestir dele. Ele cobre as nossas nudez, a nossa nudez. Não é mesmo? Glória a Deus. João 8, que eu tinha mencionado antes, João 8:12. Anote aí, depois você pode ler também. Eu vou ler aqui. Diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Tem tudo a ver com a luz. Então, irmãos, como é que eu sei que o homem perdeu essa veste de luz no jardim? Porque a Bíblia o Senhor está falando aqui que vai ter o que? A luz da vida. Como o homem perdeu a vida no jardim, ele perdeu a luz. Perdeu a sua vestimenta, a sua veste, aquilo que cobria. Ou seja, ele perdeu a inteireza de Deus. Ele perdeu. Mas o Senhor está nos dando um caminho para fazer o caminho, até chuvar o caminho de volta. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Diante desse texto, você decide se apresentar para obedecer a quem? Fica fácil escolher, não é, irmãos? Romanos 8, versículo 5, diz assim: Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte. E por que que é morte? Porque é temporário. Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Olha que maravilha isso. Agora, olha o conselho que nos é dado através da carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, ele está dizendo aqui uma troca de vestes. E no versículo 10 ele vai dizer, ó, e vos vestistes do novo, ou seja, do novo homem, que é Cristo, que se renova para o conhecimento. Mas olha só que interessante, esse conhecimento não é o conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai falar aqui do conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, você vai receber conhecimento para tornar a ser imagem e semelhança do Criador. Versículo 11 ele diz assim: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Outra coisa que me chama a atenção é que ao permanecer nas vestes antigas, nas vestes de Adão, nós estamos em separação, e não só em Deus, mas em povo, a separação. Porque nesse texto está falando totalmente ao contrário. Uma vez que eu me revisto de Cristo, não há mais grego, não há mais, ou seja, não há separação. Então quer dizer que ao cair, ao comer, ao olhar para aquilo que Deus
não deseja que eu olhe. Seguir um caminho que o Senhor não deseja, a divisão. E a Bíblia é clara: um reino dividido não subsiste. Por isso que o Senhor, quando ele nos traz para Cristo, ele traz unidade. Porque Deus ele está unido, ele se manifesta de várias formas, assim como nós. Cada um se manifesta de uma forma, às vezes manifestando a sua fé, às vezes manifestando o poder para a cura, às vezes manifestando a oração, manifestando de várias formas, pela palavra, pelo ensino, pelo evangelismo, pelo pastoreio. Mas o povo é um só. O Espírito, diz a Bíblia, é o mesmo, é um só. Então toda a divisão vai vir do velho homem, do Adão, das vestes antigas. Olha que tremendo isso. Olha o que tremendo o Senhor faz para nos restaurar. Efésios, capítulo 4, o Senhor diz assim, no versículo 17, Efésios 4, 17. E portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus. Olha só, obscurecido. Obscurecido aponta para quê? Para a escuridão, algo escuro. E aí ele vai falar aqui, ó, separados da vida de Deus. Veja, a vida está separada da escuridão, porque na vida está a luz. Amém? Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda a impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concerne ao procedimento anterior, vos despojei do velho homem, olha só. Concernente às vestes, ou o modo de viver anterior, vocês já se despiram desse velho homem, que é corrupto segundo, olha só, as cobiças do engano. Irmãos, olha o que esse texto diz. Ligando a palavra cobiça a engano. Quem é que engana todo mundo? A antiga serpente, o diabo e Satanás. Então, toda vez que chegar cobiça no seu coração, entenda, é engano. Se você estiver cobiçando algo, é engano. E esse engano vem de Satanás. As- Irmãos, a escritura é muito clara, só que talvez nós não estamos prestando devida atenção naquilo que o Senhor está falando. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdade e verdadeira santidade. Olha que tremendo. E ele vai seguir dizendo assim no 25, 26 e 27. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, quer dizer que se o apóstolo aqui está nos aconselhando a não dar lugar ao diabo, quer dizer que nós temos esse poder de dar lugar ou não. Então eu não posso ficar terceirizando a autoridade e dizer, Senhor, me livra do diabo, me livra dessas tentações. Não, meu irmão, é você que tem que resistir. O Senhor já passou a autoridade para você. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, diz o texto. Por isso que quando o Senhor começa a fazer o caminho de volta para a sua nação, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ele vai dar algumas ordenanças. Ele vai dizer assim no versículo 3: Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite, ou algumas versões vão dizer, onde mana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E ele repete: Ouça, ó Israel. Por quê? Porque talvez foi pela falta de ouvir o Senhor que o homem pecou. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno, é uma ordem, estejam em seu coração. E olha isso aqui, atente para isso aqui. Versículo 7. Ensine-as com persistência. Ensine-as com persistência. Ele está falando aqui dos mandamentos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine os seus filhos, persistindo, insistindo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Por que, irmãos, que o Senhor dá esse conselho? Para você em todo tempo insistir, persistir, porque assim os seus filhos não darão lado, brecha, espaço ao diabo para entrar em engano. E muito menos você, porque você está instruindo, você está vivendo. Amém? Isso é cuidado, é proteção. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, já estou quase encerrando. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 53, o Senhor vai dizer assim: porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ele está falando do corpo. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos continuar firme na palavra. Irmãos, isso aqui não é uma questão de religiosidade, achar que eu tenho que estar em todo o tempo falando um versículo. Não, irmãos, isso aqui é cuidado de Deus. Se o Senhor está dizendo para que você ore em todo o tempo, que você medite na palavra em todo o tempo, para que você ensine e instrua todo o tempo, isso é Deus demonstrando a sua forma de cuidado para com a sua vida. Quantas vezes você fala para alguém, para um filho, olha, não coloca o dedo na tomada. Só que você não vai ficar segurando a mão da criança 24 horas por dia. Você deu uma ordem para as crianças, você instruiu. Se ela desobedecer, ela vai ou não vai levar um choque? A mesma coisa nós. O Senhor nos aponta o caminho para a segurança, para estar guardado e protegido nele. Uma vez que a gente pisa fora, a gente está correndo esse risco. Apocalipse, versículo 20, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 14, ele vai dizer assim: abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Aí tem uma outra versão, porque aqui nessa versão ele vai dizer assim: abençoados são os que praticam os seus mandamentos. Tem uma outra versão que ele vai dizer diferente, ele vai dizer assim: ó, felizes são os que lavam as suas vestes, e assim têm direito na árvore da vida. Então, irmãos, como é que eu posso limpar as minhas vestes, trocar essas vestes? Através de Cristo e a obediência. Então, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu guardo, quando eu ensino, quando eu zelo, estou sendo trocadas as minhas vestes. Estão sendo limpas as minhas vestes. Agora, curioso, Cristo, quando morreu por nós, ele nos favoreceu também o nosso corpo. E os textos que nós falamos aqui, ele está se referindo ao corpo físico, que é nos despir da velha criatura e nos revestir de Cristo. Mas isso fala do meu exterior, fala do meu corpo físico. E do interior? Como é que eu faço para limpar o interior? Como que eu faço para renovar o interior? Isso que o texto está falando. Guardar os mandamentos. Ouve, ó Israel, ouve o que eu te digo e tudo irá bem. Então, quando eu creio em Cristo, eu me revisto dele. E quando eu começo a obedecer, eu começo a transformar dentro. Começo a limpar dentro. E quanto mais eu limpo dentro, mais Cristo aparece por fora.
E é assim, a nossa transformação realmente é de dentro para fora. Amém? Já estou finalizando aqui, trazendo um último texto em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! Você entende o que você recebeu? O que está em jogo? E por que, irmãos? Eu sei que a nossa carne é complicada, mas o porquê que nós ficamos lutando tanto com as coisas do dia a dia? Sabe, irmãos, que muitos trabalhos, muitos problemas que nós passamos são problemas que nós mesmos causamos. Essas lutas não são levante de Satanás, são problemas que nós mesmos causamos por não ouvir o Senhor, porque a Bíblia é clara, ela diz que ouve Israel, se nós ouvirmos atentamente e cumprir com os mandamentos, tudo vai e bem. Mas quando nós não ouvimos, irmãos, entenda, não tem um meio termo, não tem você ficar em cima do muro. Veja que a partir do momento que o homem se descuidou no jardim, ele sofreu uma outra influência, e essa outra influência veio de Satanás, que fez ele olhar para algo que ele não tinha. Então, toda vez que você sai da obediência, Satanás te pega e começa a fazer você cobiçar coisas que você nem precisa, mas você acha que precisa. Ah, está me faltando isso. Irmãos, o Senhor te fez completo. Está faltando porque você está cobiçando, porque algum espírito que não foi do Senhor fez você olhar para aquilo. Fez você ver que está faltando, mas na verdade não está faltando. Então, irmãos, que essa palavra ela possa fazer com que você olhe de uma forma diferente para a forma com que você está vivendo. Tudo que nas nossas vidas talvez esteja faltando de um modo físico, temporal, é porque ou nós não nos organizamos, ou desobedecemos o Senhor, ou porque nós não estamos sendo prudentes. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Porque se eu seguir o conselho do Senhor, tudo irá bem. Tudo irá bem. Então a minha maior luta é contra a minha carne, contra a minha alma. A Bíblia vai dizer: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e hostes nas regiões celestiais. Eu ouso a dizer, irmãos, que as nossas lutas é anterior a isso, porque essas batalhas espirituais é para o crente que está na batalha. Mas, irmãos, nós estamos falando às vezes com muitos cristãos que nem saíram para a batalha, porque estão ainda batalhando com as suas almas, porque não quiseram abrir mãos das suas vidas para acessar a cruz. A cruz de Cristo fala de morte, de se negar, fala de injustiça. A morte de Cristo foi injusto. Então, todas as injustiças que nós sofremos nos levam para a cruz. E nós fugimos disso. Então, nós nem chegamos nas batalhas nas regiões celestiais. Nós ainda estamos lutando com a nossa alma caída. Quando nós vencermos a nossa alma caída, aí sim virão os espíritos malignos para tentar dizer, opa, isso aí fortaleceu sua alma, a alma dele. Vamos tentar tirar a alma dele novamente. Então, irmãos, nós precisamos amadurecer, crescer no Senhor. E eu gostaria, antes de nós fazer a ceia, eu gostaria de nós orarmos em arrependimento ao Senhor, pelas nossas meninices, pelas nossas infantilidades ainda no Evangelho. Mas hoje nós vamos nos arrepender e vamos agradecer o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Ele faz grandes coisas para nos abrir os nossos olhos e nos alertar nesse modo de caminhar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender aqui diante do Senhor, confessando, Pai, que nós ainda estamos lutando com a nossa própria alma, porque a Bíblia é clara, ela fala que nós não somos tentados além das nossas concupiscências. Então, Senhor, nós te pedimos perdão porque ainda temos tanta concupiscências, tantas vontades. Nós temos tantas coisas, tantos desejos que não têm nada a ver com o reino.
E através de nós alimentarmos a nossa alma, nós damos ocasião a Satanás. Nós não olhamos para o Evangelho, não olhamos para a cruz, para aquilo que o Senhor fez, para o Cristo ressurreto. Nós te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes escolher as folhas de figueira e rejeitar a luz. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Nós nos arrependemos de não desejar amadurecer, de não olhar para além, para o espírito, para o mundo espiritual, para o mundo vindouro, para aquilo que já está consumado, como o Senhor falou na cruz. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nos arrepender e olhar para a eternidade, ao qual o Senhor tem preparado para nós. E orando aqui também, eu quero apresentar o pão da misericórdia, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Com tamanha graça, o Senhor entregou ele na cruz pelas nossas vidas. E através disso eu quero nos alegrar, Pai, porque com os olhos carnais nós olhamos para Cristo morrendo na cruz. Mas com olhos espirituais nós vemos ele naquela cruz, pregando todas as ordens que era contrária a nós. Naquela cruz ele não estava morrendo, mas assim ele conquistando um reino. Ele estava despojando todo o principado, toda a potestade, toda a hoste, toda a ordem contrária contra mim, contra você. Ele estava sendo vitorioso naquela cruz, ele estava humilhando as trevas. Então, Pai, nós nos alegramos por tamanha vitória, por tamanha conquista e por tamanha bondade de nos dar acesso novamente ao jardim e à árvore da vida. Nós nos alegramos no Senhor e comemos desse pão, porque reconhecemos que é o corpo de Cristo, ao qual nós declaramos fazer parte. Em nome de Jesus, amém? Coma comigo e se alegre com o corpo de Cristo, amém? Glória a Deus. Da mesma forma que você se alimentou de Cristo, ao qual você está se renovando, lavando o seu interior com Cristo, pegue o seu puro suco de uva e representa o sangue do nosso Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor por essa nova vestimenta, esse sangue que nos cobre, que nos lava, essa nova aliança que nos deu acesso ao retorno para o lugar perfeito, ao retorno de ser original, de ter vida, ter luz, ter a presença do Senhor e a provisão e o cuidado. Pai, nós consagramos o suco e nos alegramos no Senhor por tamanha conquista, por tamanha graça, por tamanho favor e por abrir os nossos olhos para a verdade do Evangelho, para a verdadeira vida que está na eternidade. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos participar. Glória a Deus. Celebre o Senhor, se alegre, como nós cantamos no louvor no início. Oh, que tremenda graça! Que tremenda graça! Essa é a graça do nosso Senhor. Nós precisamos celebrar todos os dias e ter os nossos olhos na eternidade, porque o Senhor é o nosso pastor e em nada nós temos falta. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.